Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo o palestrante Leandro Padilha, com o tema Falando sobre Felicidade. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizada em você. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos, muito bem-vindas, que a paz do Mestre esteja conosco mais uma vez para um estudo, um bate-papo acerca do Evangelho nessa noite. Mais uma vez, agradecido à equipe toda aqui da Rádio TV Fraternal. Vamos agradecendo, então, no começo de trabalho espírita, vamos pedindo ao Mestre Jesus, numa pequena prece, para que possamos ficar harmonizados para esses momentos de estudo. Oremos. Senhor, esteja conosco durante esses pequenos momentos. O Senhor sabe o que vai nos nossos corações, então possibilita, através dessa palavra de amor, que estejamos ligados à sua verdadeira essência, que é o amor. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, o tema de hoje é felicidade. E aí eu pergunto para vocês, para que a gente possa começar essa palestra. Quem não deseja, do fundo do coração, ser uma pessoa feliz, um espírito feliz? E aí eu tenho certeza que vocês aí de casa aí estão pensando o quanto podem, ou quanto são felizes, ou quanto se julgam nessa medida em que vamos vivenciando aqui na Terra, o quanto é importante esse sentimento de felicidade, ou quanto isso pode ainda transformar as nossas vidas. E assim, vamos pensar um pouquinho a respeito dessa doutrina espírita de amor, essa doutrina que vem nos elevando sempre. Peço que vocês se recordem de um pequeno livrinho, né, que chama Sinal Verde, né, que ele é psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, o Chico, e ditado pelo André Luiz, que é um espírito muito elevado, que tem grandes ensinamentos para que nós possamos nos elevar através desses ensinamentos, esses conhecimentos que a espiritualidade nos traz através desses textos. Falando sobre felicidade, nós vamos falar especificamente sobre a lição 26, dentro aqui do livro Sinal Verde, que chama Em Torno da Felicidade. Mas e por que fui convidado a falar um pouquinho de felicidade para vocês? Porque dentro de todas as nossas vivências, e esse livrinho traz exatamente conteúdos de vivências grandiosas para que nós possamos colocá-las em prática nas nossas vidas. E aí é exatamente cada um desses textos aqui que tem dentro desse livrinho que pode ainda nos auxiliar a compreender um pouquinho mais dessas vivências. E ainda sobre o tema 26, essa lição 26, nós somos obrigados a fazer algumas reflexões sobre felicidade. Felicidade, a determinados momentos, nós podemos compreender como estados em que nós estamos de graça, quer dizer, em paz, sentindo alegria, né, uma tranquilidade. Mas há outros momentos nós podemos verificar que a felicidade não é uma composição nossa. E o texto pede para que nós compreendamos essa essência de felicidade, que ela não é um conteúdo somente nosso. Ela é um conteúdo nosso, mas também de todos que a cercam de nós. E aí, nesse sentido, quero começar a falar sobre uma coisa importante que está lá dentro dessa lição, que é: nós nos transformamos no que amamos. Se nós estamos falando em felicidade, nós precisamos fazer uma comparação sobre os nossos desejos, os nossos anseios. Se nós temos desejos grandiosos dentro de toda aquela concretude, aquela magnificência que é o Evangelho, nós podemos também nos transformar nelas, né? Cada um desses ensinamentos que são contidos dentro do Evangelho são de alguma forma transformadores. Quem sabe do Evangelho, quem pratica do Evangelho, sabe o quanto ele é importante para que nós nos transformemos. E na medida em que nós nos transformamos, nós passamos a amar de uma forma grandiosa. E quando amamos dessa forma grandiosa, nós estamos efetivamente nos transformando no amor. E esse amor é o que nós precisamos tocar para que o nosso espírito seja realmente elevado em cada uma das nossas vivências. Lembrando que nós somos a somatória de outras vivências, então o amor
na medida em que nós vamos compreendendo dentro dessas vivências que nós vamos tendo, nessas vivências reencarnatórias, eles se completam em determinados momentos e eles aparecem sempre em determinados momentos das nossas existências materiais. Alguns momentos, e lembrando que a vida não é composta, essa vida material, não é composta somente de momentos felizes o tempo todo. Nós vivenciamos coisas que muitas vezes não são felizes para o nosso entendimento naquele momento, mas aos olhos de Deus ele pode ser um grande ensinamento, e aí é que nós podemos colocar dentro da nossa vivência essa grandiosidade que o Evangelho nos traz. E aí, quando nós aceitamos esses ensinamentos, né, essa transformação de amor, para que nós possamos progredir espiritualmente, como essa somatória, nós vamos reconhecendo que a felicidade é uma coisa que nós devemos aceitar. Deus nos criou para a felicidade plena. Mas a felicidade plena, ainda não sendo desse plano, nós podemos construí-la. E aí, nós podemos aceitar as nossas condições materiais ou espirituais momentâneas, enquanto nesse momento reencarnatório, para sermos felizes. O fato é que muitas pessoas costumam fazer uma compreensão meio que confusa acerca do que é ser feliz ou esse processo de aceitação para ser feliz. E a respeito disso, nós precisamos falar que aceitar-se é receber para si mesmo a própria condição de que a existência que Deus nos dá para a nossa própria subsistência material, mas principalmente espiritual. Quando nós reencarnamos, nós precisamos exatamente nessas condições, nessas vivências de tudo para sermos felizes, de que tudo o que nos acontece nós temos que ser gratos por quanto elas vêm nos auxiliar a compreender que todos os ensinamentos ou todas essas vicissitudes ou alegrias que nós vamos vivenciando, elas são importantes para confirmarmos o que aprendemos ou então aprendermos mais com elas na medida em que são provas. E ainda no conceito, nós podemos dizer que somos felizes na medida do que fazemos para os outros serem felizes. Legal que o texto traga isso para a gente, porque falar de felicidade para si é ser muito egoísta. Mas nós, quando falamos de felicidade para nós e para os outros, aí é aquele grande conceito de caridade que o Evangelho nos traz. Vamos lembrar que nós não vivemos sozinhos. Nós vivemos totalmente em grupos. E ainda, vivenciando em grupos, nós não conseguimos nos elevar sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos que cada um, dentro de alguma particularidade de certa vivência, possam, juntos ou ainda separados, mas indiretamente ligados, possamos construir a nossa felicidade. Na medida em que eu construo a minha felicidade, eu passo a ter uma compreensão maior de que a felicidade do meu irmão é muito mais importante que a minha. E eu gosto muito de lembrar, quando eu faço algumas reflexões acerca de felicidade, eu preciso lembrar que o pai sempre dá o necessário ao filho. Se Deus nos criou, ele só nos deu o que é necessário para essa vivência. Ele acredita piamente, ele sabe da nossa potencialidade e sabe que nós podemos ser felizes dentro desse momento aqui reencarnatório. E quando ele nos dá esse presente e nós reconhecemos dentro da nossa existência material essa felicidade que é uma construção dia a dia, através da gratidão, através do trabalho, através do estudo e do autoconhecimento, nós vamos percebendo que a felicidade se constrói ao nosso redor. Nós não passamos a ser somente felizes, mas todos que a cercam de nós começam a prestar atenção na nossa felicidade, nos tomam como espelho e a felicidade se expande pelo mundo. Vamos lembrar que isso, como nós somos espelhos, né, e magneticamente falando, nós refletimos o que somos espiritualmente, a felicidade ela vem e transforma o espírito e todos que chegam perto de nós conseguem perceber esse momento de felicidade. E aí eu pergunto para vocês,
aí em casa, e muitas vezes eu também me pergunto, estamos prontos para construir essa felicidade dentro de nós e prontos para construir ainda a felicidade para o outro que está ao nosso lado? Esse irmão que muitas vezes passa despercebido ou desapercebido do nosso lado e nós ainda, de olhos vendados para esse irmão, ficamos muito egoístas, esquecemos dele. Podemos ainda completar a nossa felicidade trazendo um pouco de felicidade para esse irmão? Olha que reflexão boa que nós podemos fazer a partir do pequeno texto que esse livro traz para nós. Outro momento que podemos trazer aqui à tona para o estudo, essa reflexão da noite, é a alegria do outro começa com o nosso sorriso. E é um complemento do que nós já especificamos aqui a respeito da felicidade no outro. Muitas vezes a pessoa que está próxima de nós, ela não vivencia a felicidade de uma forma plena, porque ela não compreende ainda de uma forma extensiva, de uma forma espiritualizada, que a felicidade não é o material. A felicidade é um estado de espírito, é essa construção que não se faz a partir do material. Mas à medida em que nós aqui, juntos ou separados, olhamos uns para os outros com benevolência, com caridade, com aquele olhar de fraternidade, nós nos compadecemos da situação desse irmão que muitas vezes não compreende a situação pela qual ele passa de uma forma mais espiritualizada, e o nosso sorriso pode fazer algo transformador para esse irmão. Então, a nossa felicidade, através do nosso sorriso, pode tocar aquela pessoa. E eu posso lembrar de algum exemplo com vocês, que é, por exemplo, nós estamos em alguma situação em que nós vamos usar da caridade material e nós vamos entregar alguma coisa para algum irmão, alguma irmã que esteja em estado de necessidade ou esteja em estado de rua, e junto com aquele alimento material, aquela posse material que nós vamos entregar para aquela pessoa, vem acompanhada de um sorriso e a pessoa percebe o sorriso. Ela pode estar imantada a partir de então do nosso grande amor, daquele nosso estado de felicidade, porque quem doa de si faz exatamente a vontade do Pai. Nós, fazendo a vontade do Pai, nós vamos trazer a felicidade para a nossa vida e principalmente a do irmão que está ali conosco, que está conjugando conosco tudo o que é necessário para essa vivência. Se Deus nos dá sempre o que é necessário, Ele nunca daria para nós algo que fosse prejudicial. Então, sejamos um pouquinho gratos pelo nosso trabalho, pela nossa atitude, pela nossa compreensão maior acerca do que seja a felicidade, pelo trabalho, pela conquista espiritual e para que nós possamos expressar isso nas vivências com outras pessoas. Muito importante para que nós possamos não só fazer uma reflexão, mas possamos, a partir de então, mudar as nossas atitudes, fazer um novo conceito sobre o que é a existência material, à vista da nossa visão espiritual, que é a vida verdadeira, a vida futura. Muito bem? E ainda falando a respeito da nossa felicidade, eu posso fazer uma outra reflexão que o texto mesmo traz para nós. A felicidade se demonstra na tranquilidade, mas não precisamos exibi-la. Olha, são dois conceitos diferentes. Se nós estamos falando sobre felicidade, a felicidade transforma, como eu disse aqui, mas muitas vezes a nossa felicidade pode ofender outras pessoas. E aí vocês podem se perguntar, como, Leandro? Como é que algum sentimento de felicidade pode incomodar outras? Muitas pessoas se melindram facilmente quando a outra está num estado de felicidade, porque a outra se julga inferiorizada. Então, nós precisamos olhar para dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito, e olhar aquela pessoa que está lá passando por alguma necessidade que muitas vezes pode não compreender o nosso estado de felicidade e se sentir recrudescida, fragilizada e não compreender o nosso estado de felicidade. Então, essa felicidade, muitas vezes, ela tem que estar demonstrada na medida da nossa tranquilidade. Nós não precisamos nos exaltar com alegria. A alegria é algo que transcende, ela vem de dentro para fora. O nosso magnetismo
vai e toma conta do nosso corpo físico, esquenta o nosso corpo físico, nosso perispírito começa a irradiar de uma forma grandiosa aquilo, e a pessoa só vai sentir. Nós não precisamos necessariamente mostrar uma felicidade no rosto, mas um olhar tranquilo, sereno, um olhar de caridade pode fazer muito bem esse papel. E aí, podemos fazer isso? Tenho certeza que sim. Outra coisa que o texto fala a respeito é para que nós possamos abandonar a culpa usando o trabalho e a regeneração própria ou alheia, reparando as nossas próprias falhas ou as nossas faltas. Quem nunca errou? Essa é a primeira questão. Quem nunca errou, né? Que atire a primeira pedra. Aí todo mundo, né, acaba fazendo como os algozes da Bíblia lá, né, da prostituta, acabam jogando as pedras no chão. Né? Perdão, a mulher adúltera. E aí nós vamos lembrar que nós, dentro das nossas falhas, nós ainda somos capazes de crescer. E aí podemos dizer, como que nós vamos crescer dentro das nossas falhas? E é importante nós reconhecermos que dentro daquele processo de autoconhecimento, nós vamos angariando virtudes. E na medida em que nós vamos angariando virtudes, nós vamos começar a aprender a vivenciar o Evangelho. E quando aprendemos do Evangelho, nós acertamos mais. E quando acertamos mais, nós não precisamos mais de lições, porque elas já vão estar propriamente dentro do nosso espírito. Olhemos um pouquinho para as nossas vivências e vamos passar a reparar que nós, ainda dentro de todas as nossas falhas, nós podemos nos libertar delas. Quando nós nos libertamos das falhas, nós vamos abandonando aquele sentimento de culpa que nós muitas vezes carregamos. Se nós pararmos de carregar o peso da culpa, nós vamos compreender que dentro daquele processo de erro e acerto, que é tão natural para o espírito, no momento que nós acertarmos ou reconhecermos que o erro pode ser reparável, a culpa se esvai. E, a partir de então, o processo de progressão espiritual começa a melhorar muito. Vamos olhar um pouquinho acerca das nossas vivências? Quantas culpas nós carregamos acerca de atos ou fatos que, muitas vezes, por nossa imprevidência, né? Ou então por um desleixo próprio mesmo, ou por um ato de inopino, fizemos e depois nós não conseguimos desfazer. Mas o Evangelho nos convida para que nós possamos refazer isso através de um trabalho. Né? Se não pudermos fazer com a pessoa que eventualmente prejudicamos, ou que estiver envolvida diretamente nesse ato falho, que nós possamos, através do trabalho, reconhecer que nós podemos ainda consertar qualquer dos nossos erros. Sendo o Evangelho, nessa medida de reconhecimento das nossas possibilidades como espíritos, vai ser muito mais fácil nós compreendermos esse momento que é tão importante, que é esse de reconhecer os nossos trabalhos enquanto aqui encarnados, de poder refazer a cada erro a nossa verdadeira essência espiritual para o caminho do acerto, certo? E conhecer-se, né? Falar do autoconhecimento é reconhecer que nós ainda somos capazes de acreditar nas nossas possibilidades. E quando acreditamos nas nossas possibilidades, nós vamos acertando mais. E quando nós acertamos mais dentro daqueles padrões evangélicos, nós vamos trabalhando aquilo com mais frequência. E aí vem o grande salto da história. Não adianta só reconhecer. Nós temos que trabalhar em silêncio. Reconhecer através do trabalho que essa construção de felicidade que nós trazemos para nós pelo autoconhecimento, essa felicidade ela tem que ser elaborada melhor através da humildade. Quem trabalha, realmente trabalha em silêncio. Quando nós vamos conquistando isso, falar de felicidade, conquistando essa felicidade pelo trabalho que nós vamos produzindo para nós mesmos e para os outros, nós vamos, partindo daí, reconhecer que não é um trabalho que deve ser exaltado. Muito ao contrário, ele deve ser silenciado, porque os momentos que nós vamos exaltando do nosso trabalho, muitas vezes podem estar envolvidos com
com aqueles momentos de vaidade, né? De orgulho que são tão perniciosos para o espírito. Se nós vamos nos conhecer, na medida em que vamos nos conhecendo, que é um ato obrigatório para o progresso, nós vamos construindo essa felicidade de uma forma mais plena. E quando nós nos afastamos das coisas que nos trazem a dor, nós vamos reconhecendo o quanto elas não são importantes. E nós vamos abandonando esses sentimentos, essas situações que nos causam dor. Uma certa ocasião, uma pessoa no centro espírita veio me perguntar, mas como é difícil, né? Como é que se faz para poder evitar a infelicidade, entre aspas, eu posso dizer. E eu falei para a pessoa, né, que dentro daqueles conceitos espíritas que a doutrina espírita traz para nós podemos abandonar alguns vícios morais que nós vamos tendo. Nós abandonamos, então, as nossas lamentações, que é citada no livro, né, para vivenciar as coisas novas. Porque o espírito, quando reconhece que ele precisa, efetivamente, dessa transformação, né, que ele precisa construir a felicidade, ele já sabe que ele está cansado de sofrer, ele precisa de atitudes novas. E aí, a partir desse reconhecimento de que ele precisa de atitudes novas, ele vai abandonando alguns vícios morais, que são os mais difíceis para as nossas vivências hoje em dia. E dentre elas, as nossas reclamações, a preguiça, né? O orgulho, a vaidade. Se nós começarmos a olhar, então, para as nossas vivências, o quanto nós reclamamos e abandonar o fato de reclamar ou os atos de reclamação e botar a mão na massa, aí nós vamos construindo, porque o trabalho vai modificar o nosso estado espiritual e o espírito como pensamento que é, ele vai se modificando, ele vai tornando o perispírito de uma forma mais acessível, mais leve, para que essa felicidade possa se reconstruir. E ainda, nesse sentido, podemos falar, dentro dos conceitos que o livro traz para nós aqui, quando tudo estiver difícil, lembrar que, como Emmanuel fala, tudo passa. Ó que legal. E é verdade mesmo. Quem não está acostumado a vivenciar as coisas, né? E muitas vezes as coisas acontecem quando a gente menos espera. E aí aquilo vem e nos dá praticamente, né, uma chacoalhada, que o nosso espírito treme e nós achamos sempre que nós não temos força suficiente para lidar com aquilo e ficamos ali matutando alguma coisa, girando o nosso pensamento acerca da infelicidade pelo fato que aconteceu, e a espiritualidade muitas vezes age que nós nem sentimos, e quando vemos o problema já foi trazido para outro espaço, outro plano, nós nos livramos automaticamente do problema, e aí nós podemos compreender efetivamente o que Emmanuel fala, que é que tudo passa, e tudo passa mesmo. Os estados de infelicidade passam. Tanto a felicidade quanto a infelicidade são estados e eles passam. Nós podemos compreender que se tudo passa dentro da materialidade, para a espiritualidade o que não passa, a única coisa que não passa é a dor moral. Então nós podemos construir essa verdade espiritual quando nós vamos aceitando mais essa vida efêmera que nós temos material e que nós temos oportunidades dentro de outros momentos reencarnatórios de nos reajustar, se nós não pudermos agora, nos elevar em outros conhecimentos, em outras dimensões, sempre no contexto do trabalho que o próprio Espírito é capaz de produzir. Por fim, podemos falar que Jesus mostrou que a felicidade não é deste mundo, mas que nós podemos ter, sim, uma felicidade relativa. E aí, vamos olhar mais uma vez para dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, e vamos colocar uma balança na nossa frente. Né? E ali, do lado direito, nós vamos colocar as coisas felizes que nos acontecem. E do lado esquerdo, as coisas infelizes que nos acontecem. Quem não tem ainda o conhecimento da vida espiritual,
ele vai olhar muito mais para o lado negativo. Porque tem uma frase muito legal que meus avós falavam, que é falar assim: quem bate esquece, mas quem apanha lembra sempre. Isso é importante para o espírito, porque para o espírito que ainda não está acostumado a lidar com a felicidade, ele lida de uma forma muito mais direta com a infelicidade. Mas se nós passarmos a colocar que dentro de cada prato existe uma certa quantidade e olharmos de frente para a nossa vivência material, mas com vista à espiritual, nós vamos perceber que a bandeja da felicidade é muito maior, é que nós damos muito mais importância para as nossas infelicidades, porque elas vêm e nos tocam nas nossas fragilidades para o nosso processo de transformação. Se nós, a partir de então, reconhecermos que aqui na Terra nós podemos ser felizes com tudo que Deus nos dá, construamos então a felicidade dentro dos nossos corações, para as nossas vivências e para que todos estejam do nosso lado. Era a palavra de hoje. Graças a Deus, só peço que acompanhem comigo para o encerramento, fazermos mais uma prece, elevando nossos olhos ao querido Mestre Jesus, ao mentor dessa casa fraterna que nos permite aqui levar um pouquinho do Evangelho à sua casa, à sua vivência, e pedindo: Senhor, gratos estamos por essa palavra, gratos estamos pelo reconhecimento de que realmente podemos ser felizes. Nos dá, Senhor, realmente a sua paz, o seu amor, para que possamos nos transformar a cada um dos dias quando acordamos. Muita paz a todos, feliz ano novo. Mais uma vez, gratidão ao pessoal aqui da TV Fraternal pelo convite e nos vemos na próxima. Graças a Deus. Um abraço. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.